iremos ouvir a sua palavra, que o Senhor já colocou no coração do pastor Elias. Nos ensina a guardar a sua palavra, para nunca esquecer do sacrifício genuíno, vívico, que tu fez em favor de cada um aqui nesta noite. Usa o seu servo, abençoa ele, usa ele. Em nome de Jesus é o que nós pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Pai do Senhor, irmãos. Amém? Jesus é bom, né? Aleluia. Aproveitar que vocês estão em pé, abra comigo aí, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, versículo de número 38. Coloca para mim aí, quem está na mídia, a versão NTLH. Por favor. E depois também, Romanos, capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Sou grato a Deus por essa oportunidade. Agradeço ao Moisés, a Letícia, a Everton e Ana pela confiança e pela coragem, né? Deus abençoe a vida de vocês aí. Nosso pastor, Deus abençoe. Não é fácil ministrar em casa, irmão. Você pregar na igreja dos outros é maravilhoso. Agora na sua casa não é fácil, né? Mas eu creio que com a ajuda de vocês nós vamos conseguir transmitir aquilo que Deus quer para o nosso coração. Amém? Vamos ler todos juntos aí? Atos 10, 38, na versão NTLH. Vamos lá, 1, 2, 3. Agora, Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. 1 e 2. Vamos lá. Portanto, dois. Aleluia. Amém? Podeis assentar, irmãos. Quando o pastor Moisés falou comigo, há uns 15 dias atrás, essa palavra de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38, estava no meu coração, ardendo já há alguns dias. E aí, meditando nesse texto, o Senhor me levou para Romanos, no capítulo 12, versículos 1 e 2. E trabalhando dentro do tema que o nosso pastor colocou para a gente trabalhar esse ano, declarando o nome de Jesus, né? O tema da nossa igreja esse ano é declarando o nome de Jesus. E dentro desse tema, nós vamos trabalhar esses 3 versículos aqui, como nós devemos declarar o nome de Jesus, as formas que nós temos para declarar o nome de Jesus. No capítulo 10, no versículo de número 38 de Atos dos Apóstolos, Pedro está na casa de Cornélio, trazendo a palavra para ele. Pedro teve uma visão, que ele via alguns animais que para os judeus eram animais impuros. Então, Jesus ordena para que ele coma aqueles animais, e ele fica receoso e tal, só que depois ele vai e participa daquele banquete, e ele não estava entendendo. E aí, surge o convite para ele ir à casa de Cornélio, e a Bíblia nos diz que quando ele chega na casa de Cornélio, Cornélio já estava orando, pedindo a Deus para que alguém fosse falar da palavra do Senhor para ele. Ele estava sedento da palavra de Deus.
estava querendo ouvir a palavra de Deus. Então Pedro começa a pregar, e dentro da mensagem de Pedro, ele fala a respeito de Jesus, do que Jesus fez, e ele cita esse versículo de número 38 aqui de Atos dos Apóstolos, e depois que ele prega a palavra do Senhor, a Bíblia nos diz que o Espírito Santo desceu sobre eles e eles foram cheios do Espírito Santo, para a glória de Deus. E no texto de Romanos, Paulo, escrevendo àquela igreja, aos irmãos que estavam em Roma, né, a respeito do posicionamento que eles deviam tomar perante aquela sociedade. Então ele convoca os irmãos, diz para os irmãos para que eles estejam apresentando a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, ele diz, não se amoldem, né? Não deixe que esse mundo venha moldar vocês, não se amoldem com os costumes deste mundo, mas deixe que o Espírito Santo faça uma mudança completa na sua mente. Louvado seja Deus. E aí, ele diz para que nós experimentemos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Aleluia. E quando eu cheguei aqui, o texto que foi lido no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, versículo 8, fala a respeito da promessa do Espírito Santo para a igreja. Jesus, ele subiu aos céus, e antes dele subir, ele falou, olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E aí ele diz, depois ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Louvado seja Deus. E nós vamos falar nessa noite sobre como nós devemos declarar Jesus. Duas situações, dois modos que nós devemos declarar Jesus. Aleluia. O primeiro modo que nós devemos declarar Jesus é com o nosso trabalho, ou o nosso serviço, né? O nosso trabalho ou o nosso serviço. Jesus é o nosso maior exemplo. Jesus é o nosso maior exemplo de trabalho, de fé, de perseverança, aleluia, de obediência. Louvado seja Deus. No capítulo 10, versículo de número 38 de Atos dos Apóstolos, o apóstolo Pedro, ele fala assim, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, no qual andou fazendo bem, libertando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Unção com o Espírito, louvado seja Deus, é o ato de derramar o Espírito Santo sobre uma pessoa, dando-lhe a capacidade para ser um instrumento de Deus na face da terra. Em Isaías, no capítulo de número 61, no versículo de número 1 e versículo 2, coloca para mim aí, Hernan. Isaías 61, pode colocar na arque mesmo, Almeida Revista e Corrigida. Aleluia. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Versículo 2. E apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da salvação, o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar a todos os tristes. Aleluia. Agora coloca para mim aí, Renan. Lucas 4:18. Louvado seja Deus. Eu estou indo bem tranquilo, irmão, para você entender o que Deus quer falar nesta noite aqui. O Espírito, vamos ler todos juntos? O Espírito... sobre mim, pois me ungiu para evangelizar as pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração. 19. Louvado seja Deus. Para você ter uma ideia, irmão, o texto de Isaías e o texto de Lucas, existe um tempo de aproximadamente 700 anos. Ou seja, Isaías profetizou acerca do Messias,
que ele viria para libertar os cativos, para pregar aos oprimidos, trazer cura. E em Lucas se cumpre o que Isaías profetizou, aleluia, aproximadamente 700 anos. Louvado seja Deus. Então Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. O que é esse poder? Porque ele diz assim, com o Espírito Santo e com poder. Que poder é esse? Aleluia. Quando em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, ele diz, e recebereis o poder que descerá sobre vós. Louvado seja Deus. Que poder é esse, pastor Elias? Para ser ungido com o Espírito Santo precisa ter este poder. Aleluia. O poder é a capacidade concedida por Deus a todos que receberam o Espírito Santo na sua vida, suas ferramentas e a presença do Eterno. Abre para mim aí, Renan, coloca para mim 1 João, capítulo 2, versículo de número 24. Aleluia. 1 João. Portanto, o que desde o princípio ouviste permaneceis em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. Coloca o 25 para mim aí, Renan. Esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Não é esse texto aí, eu devo ter anotado errado. Mas em Atos dos Apóstolos diz que nós receberemos, a igreja receberia o poder para pregar a palavra do Senhor. Para pregar a palavra do Senhor, para fazer a diferença na face da terra. Louvado seja Deus. Aleluia. Essa autoridade é potencializada com a ação do Espírito Santo sobre a nossa vida. Uma coisa é você ter fé. Aleluia. Outra coisa é você ter fé com autoridade. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Uma coisa é você orar. Outra coisa é você orar com autoridade. Aleluia. Quando falo sobre fé, nós vemos no capítulo de número 3 de Atos dos Apóstolos, quando Pedro e João estão subindo ao templo, aleluia, aquele homem está ali moribundo, pedindo esmola, e aí ele pede uma esmola para os apóstolos, e Pedro, aleluia, com João, olha para ele e diz assim, olha para nós, aleluia, e aquele homem, a Bíblia diz que ele olhava para aqueles homens, esperando que eles dessem alguma coisa de valor monetário, mas ele diz assim, nós não temos prata e nem ouro, mas o que temos nós te damos, eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda, louvado seja Deus, aleluia. Deixa eu te falar uma coisa aqui nesta noite, irmão, o que a nossa geração precisa é deste poder, desta autoridade sobre a sua vida, louvado seja Deus, para dizer para o endemoniado, sai desta vida em nome de Jesus, para dizer para os demônios libertarem as pessoas, assim como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, o mesmo Deus pode ungir a minha vida, pode ungir a tua vida, para você fazer a diferença, aonde você for nesta terra, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. A Bíblia nos diz, aleluia, aqui no capítulo de número 12, louvado seja Deus, que Pedro estava, aleluia, em prisão, mas a igreja fazia contínua, ou seja, oração fervorosa, aleluia, pela vida de Pedro, louvado seja Deus. Uma coisa é você orar, outra coisa é você orar com autoridade, louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu te falar uma coisa aqui nesta noite, Deus quer que você suba de nível, Deus quer que você mude de prateleira, louvado seja Deus, aleluia. Quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, nós, aleluia, deixamos o mundo de pecado para trás, nós deixamos o mundo que não presta para trás, mas quando nós aceitamos a Jesus, é para nós crescermos no conhecimento e na graça do poder de Deus, aleluia. Saia nesta noite da sua vida, aleluia, saia do comum, mude de prateleira, suba de nível, louvado seja Deus, para você experimentar o poder de Deus como Ele é. Aleluia. Você quer experimentar o poder de Deus como é? Você quer experimentar? Quer ver os milagres acontecerem na sua vida? Peça esta autoridade sobre você.
Peça para o Espírito Santo, Ele está aqui nesta noite. Mas recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. Esta palavra é para nós, irmão. Pedro já morreu, João já morreu. Aleluia. Tomé já morreu, Paulo já morreu. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu costumo dizer que a igreja, aleluia, a igreja na face da terra é como aquela modalidade nas Olimpíadas, que chama 4x100, revezamento de 4x100. Vocês já viram na Olimpíada? São 4 pessoas que carregam um bastão na mão. Aleluia. E aí quando alguém dá o sinal ali, eles saem correndo. E aí alguém fica esperando lá na frente. Enquanto o outro não chega com o bastão, ele não pode sair correndo. Aleluia. E aí ele passa o bastão para o seu companheiro. E o companheiro que já tem outra pessoa lá na frente esperando. E aí ele passa o bastão para o outro e assim vai até o final da prova. Deixa eu te falar uma coisa aqui nesta noite. O bastão está nas suas mãos. O que você está fazendo? Como você está desempenhando esse bastão? O bastão foi passado para você. Estamos no último quarto de hora da igreja da face da terra. Estamos no último quarto de prova na igreja da face da terra. E o que você tem feito com esse bastão que está nas suas mãos? Qual o desempenho que você tem feito? Louvado seja Deus, nessa noite o Senhor nos trouxe aqui para nos despertar, para, aleluia, trazer esta mensagem do Evangelho para as pessoas que estão lá fora, porque o mundo está em desespero, o mundo está, aleluia, sem esperança. Desespero é um sentimento sem esperança, mas nós que temos a palavra da verdade da nossa vida, não podemos nos esconder, não podemos nos omitir, mas pregar a palavra com autoridade, para que as pessoas sejam libertas, para que as cadeias venham cair, para que as algemas venham ser, aleluia, destruídas, e o nome do Senhor ser glorificado. Aleluia. Deus não nos chamou para nós ficarmos sentados no banco, irmão. Deus não nos chamou, Deus não nos capacitou para nós ficarmos escondidos em 4 paredes. Aleluia. A gente ministra curso aqui também. Nós somos os líderes do CRAU. Mas eu vou falar uma coisa aqui, irmão, que nós precisamos fazer. O que adianta a minha parede estar cheia de diploma de curso que eu fiz e eu não ganhei nenhuma alma para Jesus? O que adianta? Eu já fiz o meu máximo, eu já fiz isso, já fiz aquilo. Mas o que você tem feito com essa ferramenta que Jesus te deu? O que você está fazendo com essa ferramenta que Jesus te deu? Aleluia. O que você está fazendo para a pessoa que está do seu lado, que está morrendo? Aleluia. Precisamos desse poder da nossa vida. Aleluia. Não temos que lotar, temos que fazer sim, faça. Mas isso não é o suficiente para a sua vida. Você precisa, eu preciso, aleluia, anunciar o Evangelho que está dentro de mim. A mudança. Tem um hino que diz assim, que mudança em mim fez o meu bom Jesus, entrando no meu coração. Se Jesus mudou o seu coração, então você está aqui para influenciar as pessoas. Louvado seja Deus. Para que as pessoas vejam luz na sua vida, para que as pessoas vejam uma mudança de comportamento. Louvado seja Deus, e venham conhecer, querer conhecer esse Jesus que tanto você fala. Aleluia. Oração com autoridade, louvor com autoridade. A Bíblia nos diz, no 2º livro dos Crônicas, no capítulo 20, que o povo de Israel estava numa situação muito difícil. O povo de Israel estava sendo afrontado pelos amonitas, pelos moabitas, pelos moradores das montanhas de Seir. E quando eles estavam ali para ser afrontados, aleluia, a Bíblia diz que o rei de Judá, o rei Josafá, ele ordena um jejum ao povo. Ele ordena um jejum ao povo. E quando ele ordena aquele jejum ao povo, aleluia, ele convoca o povo a orar, a buscar a presença do Senhor. Louvado seja Deus. E a Bíblia nos diz, a oração de Josafá, quando ele diz assim, olha, Senhor, eles são numerosos, eles são grandes, eles são maiores do que nós, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Aleluia.
louvado seja Deus. E quando ele acaba de orar, Deus levanta o profeta Jaziel e diz assim: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, a peleja é do Senhor. Louvado seja Deus. Aí Deus fala, ordena para que, aleluia, no outro dia eles saiam ao encontro daquele povo inimigo. Diz a Bíblia que o rei Josafá coloca os levitas, aleluia, na frente do povo de Deus, com a arca da aliança que simbolizava a presença do Senhor, aleluia, ali para aquele povo. E quando ele coloca os levitas adorando ao nome do Senhor, a Bíblia não relata qual louvor que eles estavam ali louvando, mas, aleluia, alguns historiadores dizem que ele colocou adorando a Deus o Salmo de número 46, aleluia, e os levitas saíram na frente, adorando ao nome do Senhor, aleluia. Eu acredito aqui, vamos imaginar nesta noite, que eles saíram adorando a Deus, dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rugem e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, ao rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplar as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros do fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quando eles começaram a adorar a Deus com este salmo, a Bíblia nos diz que o Senhor colocou emboscada entre os inimigos, aleluia, um começou a matar o outro, aleluia, porque eles louvaram com autoridade, aleluia. Uma coisa é você louvar, mas outra coisa é você louvar com autoridade. Tem gente, irmão, aleluia, que quer levar o povo em adoração ao Deus. Quem louva com autoridade traz a presença de Deus ao povo. Você quer ver Deus atuar dentro da sua casa? Quer ver Deus operar no meio da tua família? Aleluia. Louve com autoridade lá dentro da tua casa. Louve com autoridade dentro da tua casa. Louve com autoridade dentro da tua casa. Aleluia, o demônio vai cair por terra. Aleluia, o inimigo vai cair por terra, porque, aleluia, quem tem autoridade não tem demônio que resista. Louvado seja o nome do Senhor. Não tem capeta que resista quem tem autoridade. Louvado seja Deus. É este poder que Deus quer, aleluia, para a sua igreja. É para nós, é para você. Aleluia, pastor, mas é só para pastor, para missionária? Não, irmão, é para todos aqueles que buscam. Jesus disse assim: buscar-me-eis, aleluia, batei, e aleluia, e abrir-se-vos-á. Quando vocês buscarem de todo o coração, vocês vão encontrar. Jovem, nesta noite, Jesus quer levantar vocês com autoridade nesta terra, para que o nome dele seja glorificado na vida de vocês. Igreja do Senhor, nesta noite, nós precisamos dessa autoridade na nossa vida, para que nós venhamos fazer a diferença nesta geração. Aleluia, 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 aleluia. Eu sei que é difícil dar glória a Deus, irmão, mas Deus nessa noite quer que a gente saia do comodismo. Deus quer que a gente saia do comodismo. Não, eu já estou salvo, eu estou tranquilo, Everton. Eu estou tranquilo, para quê que eu vou me envolver com essas coisas? Eu vou levantar, Moisés, vai levantar
tribulação contra a minha vida. Eu vou mexer com coisa que está quieta. Não, irmão, Deus quer que nós façamos a diferença. Aleluia, Deus quer que nós façamos a diferença. Louvado seja Deus. Aleluia. Não existe ficar no meio, Everton. Ou você, aleluia, aleluia, tem um filme que diz assim, né? Ou você se omite ou você vai para a guerra, ou você se corrompe. Ou você se omite ou vai para a guerra, ou você se corrompe. Aleluia, nessa noite em que lado você está, irmão? Se você não se corrompeu, você foi chamado para a guerra. Louvado seja Deus. Ou você se omite ou você vai para a guerra. De que lado você está nessa noite? Quem se omite está do outro lado, mas quem está na guerra está com o general dos generais que nunca perdeu uma batalha. Aleluia. Quando você aceitou a Jesus, você comprou uma briga com o inferno, irmão. Querendo você ou não. Quando nós aceitamos Jesus, nós compramos uma briga com o inferno. Estou mentindo, pastor? É igualzinho. O mesmo sentimento, que rola lá, rola cá. Ele não gosta da gente não gosta dele. Né? Uma vez uma irmã veio falar comigo, pastor, ora por mim que o diabo está furioso. Eu falei, glória a Deus, irmã. Ele tem que estar furioso com você. Ele tem que estar furioso, irmão. Mas Deus nessa noite quer nos dar autoridade para fazermos os serviços na casa de Deus. Pregação com autoridade. Eu conheci um Pedro que se acovardou num momento muito importante. Ele andou com uma pessoa durante 3 anos e meio, viu milagres, viu pessoas sendo ressuscitadas, viu pão ser multiplicado. Andou sobre as águas. Eu vi um Pedro que viu Moisés, viu Elias e viu Jesus transfigurado. Mas no momento em que ele precisou se posicionar, falar de Jesus, declarar Jesus, ele se escondeu. Mas a Bíblia nos mostra que Jesus não desiste de ninguém. Jesus não desistiu de mim, irmão. Vai desistir de você? Aleluia. Jesus não desistiu de mim. Você acha que ele vai desistir de você? Jesus morre. Aí Pedro falou assim, estou lascado. Porque ele morreu e eu não me acertei com ele. Só que Jesus ressuscita, pastor Jacinto. E ele encontra os discípulos e fala assim, fala com Pedro que eu quero conversar com ele. Uracalá manchorasai. Fala para Pedro que eu quero conversar com ele. A gente precisa acertar um negócio. A gente precisa acertar umas contas. Aleluia. Aí um dia Jesus pega Pedro lá na praia, lá no escritório dele. A praia era escritório de Pedro, porque Pedro era pescador. Aí Jesus vai ao encontro dele e fala, Pedro, você me ama? Sim, Jesus, eu te amo. Então você apanceta minhas ovelhas, Pedro. Pedro, você me ama, Pedro? Sim, Jesus. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Ah, Jesus, o Senhor sabe que eu te amo. Aleluia. Aleluia. Pedro estava entendendo o que era amor de verdade. Não é esse amor que a gente prega aí fora, que a gente vê aí fora, que se alguém magoa a gente vira as costas para ele. Mas é um amor que não desiste de ninguém. Aleluia.
mas Pedro ainda não tinha recebido essa autoridade do Senhor. E diz a Bíblia que Pedro permaneceu, irmão. Aleluia. A Bíblia nos diz que aproximadamente 500 pessoas viram Jesus. E Jesus mandou ficar em Jerusalém. E eles esperaram durante 10 dias. Louvado seja Deus. Aqueles que viram Jesus subir aos céus, eles permaneceram em oração. Passou o primeiro dia, passou o segundo dia, passou o terceiro dia. Alguns desistiram, foram para casa. Everton falou: Jesus mentiu para a gente, Jesus não falou a verdade. Aí foram desistindo, mas Pedro continuou lá. Sabe por quê? Porque ele tinha feito um compromisso com Jesus. Aleluia. Jesus tinha conseguido entrar dentro do coração dele. E diz a Bíblia, louvado seja Deus, aleluia, que no 10º dia o Espírito Santo entrou naquele ambiente como um vento veemente e encheu toda aquela casa. E línguas foram repartidas como de fogo. Louvado seja Deus. Oxalá, aleluia, quisera eu que nesta noite este mesmo vento entrasse neste lugar e tocasse a nossa vida. Louvado seja Deus. Quem gostaria de sentir novamente? Quem gostaria de sentir esta presença aqui nesta noite? Então levante a tua mão e clame pelo Espírito Santo. Aleluia. Aí a Bíblia nos diz que eles começaram a profetizar. Aí alguém olha para eles e fala assim: eles estão embriagados, aleluia. Então aquele que outrora era covarde, que outrora tinha se escondido, ele já estava diferente, ele tinha recebido a autoridade de Deus na sua vida. Louvado seja Deus. Ele se levanta: varões israelenses, nós não estamos embriagados, mas isso é a promessa que foi feita através do profeta Joel, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, e os filhos profetizariam, os jovens seriam cheios, os velhos teriam visões. Olha, este mesmo Jesus derramou sobre nós o teu Espírito. E diz a Bíblia que, aleluia, quase 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor. Sabe o que é isso? É pregação com autoridade. Quem convence é o Espírito Santo, mas precisamos desta autoridade em nossas vidas. Aleluia. Precisamos dessa autoridade, irmão. Precisamos dessa autoridade. Aleluia. Precisamos dessa autoridade, igreja do Senhor. Precisamos desse poder. Aleluia. Tem gente orando para pedir casa. Irmão, casa é bom, carro é bom, emprego é bom, aleluia, coisa boa. Mas nessa noite Deus quer que você acesse as coisas celestiais. Aleluia. Aquilo que Deus preparou. Tem um banquete preparado para esta igreja. Aleluia. Tem um banquete preparado para esta igreja. Eu quero te perguntar: você quer sentar nesta mesa? Quem quer sentar na mesa? Quem quer sentar? Quem quer fazer parte desta mesa? Quem quer participar deste banquete? Jesus está nos servindo nesta noite, mas só para aqueles que querem, só para aqueles que querem experimentar esta autoridade na sua vida. Levante a tua mão. Levante a tua mão. Aleluia. Eu sinto a graça dele aqui nesta noite, irmão. Eu sinto a graça dele aqui nesta noite. Espírito Santo de Deus, aonde tiver um crente sedento da tua presença, toque nesta noite, que ele venha enxergar, aleluia, as coisas celestiais. Nesta noite a tua igreja precisa desta autoridade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Espírito Santo, toque em nossas vidas aqui neste lugar, toque em nossas vidas. Precisamos fazer a diferença no meio desta geração, precisamos fazer a diferença no meio deste povo. Ó Deus de maravilha, tem misericórdia de nossas vidas, tem misericórdia, Espírito Santo. Toca neste crente sedento da tua presença. Espírito Santo de Deus, enche-nos da tua graça, enche-nos do teu poder nesta noite, em nome de Jesus. Abre a sobre ande como na saia, aleluia.
Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Nós precisamos, irmão. Louvado seja Deus, porque o mundo está se perdendo. O mundo está se perdendo. Esta semana nós acompanhamos aí no noticiário uma criança de 14 anos matou o pai, a mãe e o irmãozinho. O que é isso? É falta de Jesus. Aqui perto o rapaz matou o pai a facada. Aleluia. Quando eu dirigia uma igreja ali no Itamaracá, nós fazíamos o evangelismo de madrugada. Era madrugada com Deus. Saímos da congregação à meia-noite. E numa dessas saídas, tinha um lugar que chamava o Beco da Morte. Aí vocês imaginam como é que era lá. E nós chegamos nesse lugar. Havia um moço caído no chão. E tinha 10 camaradas. E um deles estava segurando um machado. E os meninos que estavam comigo falaram: pastor, e aí, o que nós vamos fazer? Eu falei: vamos entrar, meu irmão. Onde Jesus entra, o diabo tem que sair. Aleluia. Aonde Jesus entra, o diabo tem que sair, irmão. A luz não tem comunhão com as trevas. E aí aqueles meninos começaram a louvar a Deus. Nós começamos a louvar. Não importa o que você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. E começamos a louvar, irmão. Aleluia, foi saindo de um em um. Aleluia, aquele moço ficou sozinho com a gente. Teve um momento que ficou sozinho com a gente. E aí os meninos falaram assim: pastor, o que nós vamos fazer? Falei: vamos chamar o SAMU para socorrer esse moço, porque ele estava muito machucado, Moisés. Aleluia, e chamamos o SAMU foi e levou aquele rapaz. Aleluia, no outro dia, um dos meninos que estava com a gente estava andando lá na rua. Aí um rapaz chegou e falou para ele assim: quem são vocês? Aí o menino falou: mas como assim, quem são vocês? Ele falou: olha, a gente ia matar aquele moço naquela hora. Ele estava devendo a boca de fumo, mas quando vocês começaram a louvar, nós perdemos a coragem. Louvado seja Deus. Aí o menino falou assim: sabe o que é isso? É a presença do Senhor. Louvado seja Deus. É essa autoridade que você precisa na sua vida. É essa autoridade que eu preciso na minha vida. Nessa noite clame, porque Jesus está aqui neste lugar. Antes do SAMU vir, nós oramos por aquele moço. O moço era afastado do caminho do Senhor. Morava lá no Caiobá. Ia morrer naquela noite, mas Jesus trouxe vida. Aleluia. Jesus trouxe vida. Jesus trouxe vida. Louvado seja Deus. Jesus quer trazer vida nesta noite. Nas suas mãos a vida. Olhe para suas mãos. Olhe para suas mãos. Aleluia. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, no qual andou fazendo bem, libertando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aleluia. Nas suas mãos tem vida. Deus te chamou para você fazer o bem. Nas tuas mãos tem poder. Louvado seja o nome do Senhor. Você começou a entender, irmão?
Começou a entender porque você está aqui nessa noite. A Covid era para ter levado você, mas você está aqui ainda porque Jesus tem algo com a tua vida. Jesus tem algo com a tua vida. Se você ainda está de pé, porque Jesus ainda tem propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Você não é obra do acaso, você é instrumento de Deus na face da terra. Lá, manchoria sai de comanácia. Uracalaçu, derre, manchoracá. Aleluia! É a presença de Deus que está sendo derramada aqui nessa noite. É a presença de Deus que está sendo derramado. Aleluia! Jesus vai marcar a vida de pessoas aqui neste lugar. Jesus vai mudar a vida de pessoas aqui neste lugar. Aleluia! Eu profetizo nesta noite, como ministro de Deus nessa terra, que Deus está tirando toda a teia de aranha da tua vida espiritual e está começando, aleluia, a escrever uma nova história. Quem recebe esta palavra nessa noite, levante a mão e adore o nome dele neste lugar. Shadagasubri andecomanasai, aleluia, 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 aleluia. Chega de viver na teoria, vamos viver na prática, irmão. Chega de viver na teoria, vamos viver na prática. Uma certa feita Jesus levou eu e a irmã Lidiane lá para o interior do Paraná. Falei, Jesus, o que o senhor veio me trazer aqui? Cidade de Engenheiro Beltrão, o nome da cidade. Quando eu cheguei naquele lugar, primeiro dia que eu fui orar, o Espírito Santo falou dentro do meu coração: esse povo está cansado de palavra, de teoria. Esse povo quer ver sinais. Esse povo quer ver sinais. Falei, Jesus, eis-me aqui. Aleluia. E entramos madrugada dentro, começamos a orar, irmão. 23 dias nós ficamos ali naquele lugar. Jesus batizou mais de 40 pessoas com o Espírito Santo. Eu lembro que um culto, chegou um menininho de 7 anos de idade que tinha caído na escola, tinha quebrado o seu antebraço. Aleluia. E quando nós oramos, Jesus restaurou o osso daquele menino. No outro dia ele foi para o médico. Ele foi para o médico e o médico falou: o que vocês fizeram? Que médico vocês foram? Falou: não, nós não fomos em lugar nenhum, nós fomos na igreja. Por quê? Porque o osso dele parece um osso novo. Alguém colou o osso desse menino e não deixou cicatriz nenhuma. Sabe o que é isso? É Jesus de Nazaré. É essa autoridade que Jesus quer derramar sobre a sua vida. Uma outra moça, aleluia, estava na sua casa na cama há 2 anos praticamente, aleluia, estava com, aleluia, aquela anorexia, e um dia ela falou para o seu marido assim: olha, eu sinto que eu vou morrer, então eu quero que você cuide da minha filha, dê para minha mãe cuidar, mas eu quero que você cuide da minha filha, cuide dela. Ele falou: que isso, meu amor, você não vai morrer, você vai ficar ainda viva, nós vamos viver ainda coisas da parte de Deus. Ela falou: não, estou sentindo que eu vou morrer. 2 anos aquela mulher estava na cama, louvado seja Deus. Aí nós fomos impulsionados aí naquela casa. Quando nós chegamos naquela casa, eu vi, aleluia, dentro daquela casa, uma mulher, uma velha, que estava sobre ela um cobertor, e ela andava corcunda. Eu falei: Jesus, que é isso? Ele falou: é o espírito da morte e da miséria que estava querendo levar essa moça. A menina era, aleluia, regente do círculo de oração, e nós começamos a orar. Eu falei assim: Jesus, então o Senhor vai repreender aqui, aleluia, esta velha. Jesus falou: fica tranquilo, eu estou controlando o ambiente. Quando nós começamos a orar, aquela moça que estava deitada há 2 anos deu um salto e começou a profetizar, começou a andar, louvado seja Deus. E quando nós saímos daquela casa, ela começou a fazer almoço. Sabe o que é isso? É Jesus de Nazaré que quer operar na nossa vida, crente. É Jesus que quer operar. É Jesus que quer fazer. Deixa eu correr aqui. Aleluia. Deus nos chamou para trabalharmos. E o segundo, Deus nos chamou para posicionamento. Posicionamento. Paulo está falando sobre oferta, no capítulo 12.
Que oferta é essa, pastor Elias? A minha vida, como sacrifício vivo, santo, separado e agradável. A quem? A Deus. A Deus. Eu quero te fazer uma pergunta, não precisa responder para mim, responda para você mesmo. Que culto que você tem oferecido a Deus? Que culto que eu tenho oferecido a Deus? Sacrifício vivo. No Antigo Testamento, os animais eram sacrificados. A fumaça subia. E a Shekinah descia. A glória de Deus descia. Como sinal que Deus estava recebendo a adoração do povo. Como nós estamos oferecendo um culto a Deus? Qual o meu posicionamento no culto a Deus? Eu não estou falando aqui de casa de oração, de igreja, eu estou falando na minha vida por completo. Não é somente 2 horas aqui, Letícia, mas sim a minha vida por completo. Como tem sido a minha vida? Como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu devo estar em corpo, alma e espírito para prestar o culto a Deus. Não sejamos comum. Temos que oferecer um culto diferente. Malaquias capítulo 3, versículo 18. E outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Como eu já disse aqui, que lado que nós estamos? Salmo de número 24, coloca aí para mim, Renan. Salmo de número 24, versículo 3 a 6. Aleluia. Vamos lá. O que diz aí? Quem subirá ao monte do Senhor? Sabe qual é o problema, irmão? A gente está preocupado com quem está subindo. A gente está olhando para quem está subindo. Sendo que nós que temos que subir, sem olhar para o irmão que está do nosso lado. A gente está se preocupando, Lucas, em quem está subindo, como está subindo, de que forma está subindo, e eu estou ficando para trás. Aí acaba o culto, eu falo assim, meu Deus, que culto morno aquele. Você viu que culto morno? Você viu que o Moisés não sabe dirigir o culto? Né? Você viu o Everton lá, rapaz? O Everton não sabe falar direito. Não sei como é que o pastor inventa ainda de deixar esses meninos dirigir culto. Deixa eu te perguntar, irmão. Como é que está seu culto aí? Que você está oferecendo para ele? Você está se preocupando com Moisés, com Everton? E o seu? Deus está preocupado com o seu. Deus quer saber do seu. Deus quer saber do seu, como está o seu culto hoje. Cada um veio oferecer o dele. Veio oferecer o seu melhor. E qual é o seu melhor que você veio oferecer para Deus hoje? Porque o melhor que Deus tinha lá no céu, Deus entregou, que era o seu filho. O melhor que ele tinha lá. Ele não viu nada melhor do que Jesus. Ele falou, vai lá. E morre por aquela igreja. Morre pela Mag Tiradentes.
Quando Deus olhou lá do céu e mandou Jesus aqui na terra, Ele estava vendo você. 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 E o que você veio oferecer para Ele hoje, irmão? Aleluia. O que você veio oferecer para Ele hoje? Hoje. Tem gente que não veio nem no culto porque o Flamengo perdeu. Eu estou falando sério, não estou brincando não. Tem gente que não vem nem no culto. Ah, Jesus, eu não vou orar porque o Flamengo perdeu. O que Jesus tem a ver com isso, irmão? O que Jesus tem a ver com isso? O Flamengo morreu por você na cruz, ou qualquer outro time de futebol, não é por causa de Flamengo, não. Quem morreu na cruz foi Jesus de Nazaré, Ele nunca perdeu uma batalha. Ele nunca perdeu uma batalha, irmão. Levante a tua cabeça nesta noite. Olhe para o autor e consumador da sua fé. Porque é de lá que vem o teu socorro, o teu refúgio. Aleluia. Amanhã é segunda-feira. Quem vai estar com você é Jesus. Quem vai estar com você é o Espírito Santo. Então ofereça a Ele nessa noite um culto que seja digno de ser agradável a Deus. E não sou eu que meço, aleluia, a intensidade do seu culto, é o Espírito Santo que está medindo nessa noite. É o Espírito Santo que está medindo nessa noite a intensidade do seu culto. Aleluia, você quer ver a Shekinah de Deus descer sobre a sua vida? Ofereça a Ele sacrifício santo e agradável a Deus. Mas para que isso aconteça, já estou encerrando. Deixe que Deus transforme a sua mente. O texto que nós lemos aí, coloca aí, Renan, 12:2, na NTLH, de Romanos. Esse texto assim falou demais comigo. Romanos 12:2, na versão NTLH. Não vivam como as pessoas deste mundo, mas deixe Deus transformar por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável. Nós precisamos ter a nossa mente renovada para experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Coloca para mim aí, Renan, Efésios 4, 23 e 24. O que diz aí? Efésios 4. Aleluia. Vamos lá. É preciso aleluia. Nós precisamos com uma mente completamente renovada, irmão. Aleluia. Uma mente renovada é saudável. Isaías 40, versículo de número 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se cansarão. Louvado seja Deus, aleluia. Os que esperam no Senhor têm sua mente renovada. Louvado seja Deus, tem uma mente saudável, porque ele aguarda no Senhor, a sua mente está ligada em Jesus de Nazaré, aleluia. Quem tem uma mente renovada, aleluia, não se deixa influenciar pelo mundo aí fora. A Bíblia nos diz em Daniel capítulo de número 1, versículo 8, e Daniel propôs no seu coração não se contaminar com os manjares
olhares do rei. Ou seja, Daniel estava em outro país, longe da sua cultura, longe do seu povo, estava cativo, mas o seu coração estava ligado em Deus, a sua mente estava ligada em Deus. Não importa, não é o lugar que você está que vai influenciar você, é você que tem que influenciar o lugar. Louvado seja Deus. Daniel, aleluia, influenciou aquela geração, porque ele não se deixou contaminar, aleluia. Eu costumo comparar o crente, aleluia, como aleluia, termostato. É diferente de um termômetro. Se você colocar um termômetro aqui dentro, ou qualquer lugar deste lugar, ele começa ali no 0 grau e tal, daqui a pouco ele se ambienta ao lugar, e ele fala qual o ambiente que está, aleluia. Esse é o crente influenciável, louvado seja Deus. Existe também o crente termostato. Que é isso, pastor Elias? Termostato é aquele, aleluia, aparelhinho que tem dentro de aleluia, de um forno ou de uma geladeira, aleluia. O Manassés sabe do que eu estou falando, aleluia. E o ambiente pode ser o que for, mas ele que dita as regras, é ele que controla a temperatura daquele lugar. Deus não quer que você seja, aleluia, somente, louvado seja Deus, um termômetro, mas um termostato usado na presença de Deus para influenciar as pessoas aí fora. Se posicione, louvado seja o nome do Senhor. Deus quer que você se posicione, irmão. Se posicione. Uma mente renovada influencia. Salmo de número 1. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, cujos frutos se dão na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Aleluia. Aleluia. De que água você está bebendo, irmão? Que fonte você está próximo? Aonde você tem encostado o seu cantil para você beber água? Aonde você tem fincado as suas raízes? Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, aleluia, cujos frutos se dão na estação própria. Ou seja, ele não se preocupa se ele é abençoado ou se ele não é, ele está na presença de Deus. E o melhor lugar para nós estarmos é na presença de Deus, aleluia, na presença do Senhor, cujas folhas não caem, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pode bater o vento que for, mas ele não cai, porque ele está alicerçado, ele está firmado, ele está, aleluia, guardado na presença de Deus. Os pés dele estão firmados na rocha que é Jesus Cristo. Não é como uma folha seca, não é como alguém que é levado com o vento de doutrina, mas ele está firmado na palavra do Senhor, aleluia. Deus quer que você se posicione nessa noite, firmando os seus pés na rocha que é Jesus Cristo. Uma mente renovada não se corrompe. Uma mente renovada experimenta o sobrenatural de Deus. Coloquemos-nos de pé. A Bíblia nos diz, em Atos dos Apóstolos, cadê os meninos aqui? Vamos lá, Abner, Fernando, aleluia, Mateus. Ô Pedro, você me ajuda aqui, Pedro? Aleluia. Capítulo 16, a Bíblia nos diz que Paulo e Silas estavam pregando a palavra do Senhor. E uma mulher com espírito maligno vinha todo dia sobre eles. E falava assim: esses homens são verdadeiramente homens de Deus. E aquilo incomodou a Paulo. E Paulo vira-se para ela e fala assim: espírito maligno, sai da vida dela agora, em nome de Jesus. E aquela mulher foi liberta.
Só que aquela mulher trazia lucro para os homens daquela cidade. E a Bíblia nos diz que eles se levantaram contra os homens de Deus. E eles foram açoitados. Eles foram acorrentados, foram presos. Mas não desistiram da fé. E a Bíblia nos diz que perto da meia-noite, eles cantavam e oravam a Deus. E dentro daquela prisão, veio um terremoto. E caíram aquelas cadeias. Deus quer fazer o sobrenatural na sua vida. No ano passado, Jesus levou meu pai. Mas eu vou te contar uma experiência que eu vivi com o meu pai. Meu pai, ele se afastou da presença de Deus por um tempo da vida dele. Se envolveu com drogas. E meu pai ficava noites e noites fora de casa. E aí minha mãe, eu e meu irmão, a gente começou a orar, fazer campanha de oração. Porque a gente não sabia Rio de Janeiro, irmão. Quem conhece Rio de Janeiro sabe como é que é. Meu pai chegou a ficar uma semana fora de casa, a gente não sabia de onde que era. Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha nada. E nós começamos a fazer aquela campanha de oração dentro da nossa casa. Só nós três. E um dia meu pai, a gente estava lá, ele estava em casa e a gente, mesmo assim, a gente continuou a oração. A gente continuou a oração. E ele ficou lá parado como uma estátua. Mas a gente continuou orando. Uma certa vez, eu saindo para trabalhar. Já tinha 2 dias que meu pai não aparecia em casa. Eu saindo para trabalhar com o meu irmão. Meu pai chegou em casa e falou assim: ora por mim que eu vou morrer. Meu pai estava tendo uma overdose. E ele caiu deitado na sala de casa. E meu irmão e eu, a gente deixou nossa marmita de lado, ajoelhamos e começamos a clamar pela vida do meu pai. E Jesus trouxe de volta meu pai. Naquele dia à noite, meu pai caiu de joelhos e reconciliou com o Senhor. Aleluia. Meu pai morreu salvo, irmão. Meu pai morreu salvo. Jesus salvou meu pai. Jesus pode salvar sua família, jovem. Jesus pode trazer um avivamento para dentro da tua casa. Jesus pode trazer um avivamento para dentro da tua família, crente. Jesus vai trazer um avivamento, vai ser através de você. Não vai precisar vir um missionário do outro lado do mundo, não. Deus vai usar você. Deus vai usar a sua vida para um avivamento no meio da tua família. Jesus vai usar a tua vida, quem crê nesta palavra. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem, libertando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus é com esta igreja, Jesus é com esta geração, Jesus é com o pastor Jeremias, mas Jesus é também com o presbítero Samuel, Jesus também é com o irmão Daí, Jesus também é, aleluia, com o pastor Edson, Jesus também é com o Wilkes, Jesus é com o Vilmar, louvado seja Deus. Jesus é com esta igreja, Jesus é com a Giovana, Jesus é com, aleluia, com o Josias, Jesus é com o Jacinto, Jesus é com o Lucas, Jesus é com a Marilene, Jesus é com esta igreja, Jesus é com a Kelly, Jesus é com o Carlinho, Jesus é com a irmã Giane, Jesus é com o Fernando, Jesus é com você. Se você acredita, adore a Ele nesta noite. Levante a tua mão. Dá um sol maior para mim, irmão. Aleluia, levante a tua mão. Espírito Santo, meu consolador,
Me ajude aí. Aleluia. Espírito Santo, aleluia. Sabes quem eu sou, e mesmo assim se importas comigo, e mesmo assim moras em mim. Levante a tua mão. Tu és santo. Sinta a presença dele. Tu és santo. E eu se faz necessária pra te descrever. Sinta a presença dele. Tu És santo, aleluia. tu Deixa ele és te tocar. Deixa ele te tocar. Deixa ele tocar. procuro palavras pra te descrever. Espírito Santo, Aleluia. Vamos lá. amigo, abrigo, irmãos, consolo. Espírito Santo de Deus, começa a tocar nessa noite. Começa a tocar nessa noite. Quem fala comigo? Ele vai começar a tocar em vidas aqui. Ele vai tocar. Ele vai tocar. Sinta a presença do Espírito Santo. Sinta a presença dele. Vem todos. Vem me convencer que sou. Só quem é dependente de Deus. 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 Quem já está sentindo a ação do Espírito Santo aí? Deixa ele te tocar, deixa ele te encher. Deixa ele te encher, deixa ele te encher. O diabo já fez o que quis da sua vida, mas nessa noite o Espírito Santo está dizendo: chega, chega, chega. É tempo de ser usado pelo Espírito. É tempo de ser usado pelo Espírito. Tu és santo, e outras palavras Se faz necessárias pra te descrever. Adora. Tu és santo, Jesus está operando milagres. Jesus está operando milagres. tu és santo. Aleluia. Procuro palavras pra te descrever. Espírito Santo, Aleluia. Segure só um pouquinho. Aleluia. 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 Quem tem glória, dê glória. Quem tem aleluia, dê aleluia. Quem é batizado com o Espírito Santo, fala em mistério com ele. Ele está na casa. Ele está na casa. Ele está na casa. Ele está na casa. Jesus vai começar a batizar agora. 30 segundos. Jesus vai começar a batizar agora. 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
Agora, 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 agora. Recebe, 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 recebe. Deixa o Espírito te tocar. Deixa o Espírito te tocar. Deixa o Espírito te tocar. Deixa ele te tocar. Deixa ele te tocar. Deixa ele te tocar. Acaba sobre de como na sai. Pura palavra sobre de como na sai. Aleluia! 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 Tu és santo. Shadaga sobre de como na sai. Aleluia. Eu quero perguntar se tem alguém para Jesus nessa noite. Tem alguém para Jesus nessa noite? Pastor, eu quero reconciliar com o Senhor. Eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. Levante a sua mão se você quer entregar a sua vida para Jesus. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, ou que você esteja afastado, eu quero te convidar aqui nesta noite. Nós queremos orar por você. Aleluia. 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 Não tem ninguém? Aleluia. Nós vamos orar agora. Eu gostaria, se você pudesse, 2 com 2 aí, ou 3 com 3. As meninas com meninas, meninos com meninos. Aleluia. Você vai orar pela pessoa que está do seu lado. Shadagasubra de Komanasai. Eu quero chamar aqui o pastor Jacinto e a irmã Solene. Alamancho, vem aqui. Isso, pode continuar tocando. Estende sua mão para frente aqui, pastor. Aqui não, para mim aqui. Eu vejo Deus na vida de vocês. A unção de cura na vida de vocês. E vocês vão orar pela irmã Rejane. A senhora vai colocar as mãos na coluna dela e nas pernas dela. O senhor vai colocar as mãos sobre a cabeça dela. E Jesus vai operar um milagre aqui nesta noite. O senhor crê, pastor? A senhora crê? Então pode ir lá orar. Shadagassubrande Komanasai. Tu és santo. Tu és santo. Comece a orar, comece a orar, comece a orar. Comece a orar agora. Comece a orar, comece a orar. Comece a orar, Jesus está operando. Jesus está operando. Jesus está operando, Jesus está operando. Deixa Ele te tocar. Deixa Ele te usar. Shadagasubra de Komanasai. Isso, deixa. Deixa Deus te usar, crente. Deixa Deus te usar. Cadê os profetas de Deus? Cadê os profetas de Deus? Tem profeta de Deus na casa? Tem profeta de Deus na casa? Deixa Deus te tomar. Deixa Deus te tomar. Deixa Deus te tomar. Isso. Toca Espírito. Toca Espírito. Toca Espírito Santo. Toca Espírito Santo. Toca Espírito Santo. Toca Espírito Santo. Toca na tua igreja. Toca na tua igreja. Toca nesse crente sedento. Renova, renova, renova. Renova, renova, renova. Renova, Jesus. Aleluia.
Ela sobra de como nasce. Tu és santo. Que outra palavra se faz necessária pra te descrever? Tu és santo. Procuro palavras pra te descrever, Espírito Santo. Tu és santo. Declare isso para Ele. Tu és. Declare, declare, declare com a tua alma. Procuro palavras francas necessárias para te descrever. Procuro palavras pra te descrever, Espírito Santo. Ele é amigo. Amigo, Amigo, renovo, consolo, Espírito Santo de Deus. que fala Ah, que mandore alabacandure alabachura bacabaraga. com gemido. Arabanda alabachuri alabacandure alabanda alabachura bacai. Me mandure alabachuri alabacara mandure alabacai. Riabachuri alabandure alabai. Espírito Santo, nós te desejamos, Espírito Santo, nós te desejamos. Nós te desejamos, Espírito Santo. Nós te desejamos, Espírito Santo. Nós te desejamos, nós te amamos, nós te adoramos. Tu és o Senhor da nossa vida. Alamandarachuri, alabacarachura, bacai. A unção de Deus nesse lugar. Enfermidades estão sendo curadas. Cadeias estão sendo quebradas. Portas estão sendo abertas. Tu és santo, Jesus, tu és santo. Tu és santo. Tu és santo, Espírito Santo, tu és santo.
Oramandarabashuri cantori alabacaramanagai. Não há Deus maior, não há. Não há igual ao nosso Deus. Ele é mais grande do que o teu problema, do que a tua dificuldade. Ele é maior. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo olhou, tudo formou. Sabe para quê? Para o seu louvor, para o seu louvor, para os seus, para o seu louvor. Aplauda Ele, aplauda Ele, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Aleluia. Assenta um minutinho, irmão. Olha, se vocês vão brigar, briga com o Espírito Santo. Aleluia. Que bom estar aqui. Que bom estar aqui. Os jovens têm ainda um trabalho a fazer. Deixa eles fazerem. Depois nós vamos concluir aqui. Quem vai fazer? Vai lá, minha filha. Rápido e rasteiro. Vem. Isto. Já. Paz, igreja. Aleluia. Agora, nós temos um testemunho para contar, só que não é meu. É de uma pessoa que nos ajuda, ajuda a crescer nossa fé, nos ensina a caminhar com Cristo. E o vídeo está aí? Renan? O vídeo? A gente vai passar um vídeo primeiro. Faltando o culto, ele fica me ligando e me mandando mensagem. E certo é porque ele tá com muita saudade, né? Quando eu tô rindo no culto, é claro que meu líder me chama depois pra conversar, porque ele quer saber provavelmente do que eu tô rindo pra ele me fazer feliz também. O meu líder gosta tanto de mim que quando eu tô falando alto na pregação ele manda eu calar a boca. Acho que é porque ele não quer que eu fique rouco. É claro que quando eu vou servir um prato de comida, meu líder sempre briga e zoa com o tamanho da comida que eu tô comendo. Mas é porque ele se importa se vou ter dor de barriga depois. Meu líder é tão bom que quando eu termino de tocar e vou beber água, ele fala, é pra lá. Meu líder é tão bom porque quando eu fico faltando o culto,
A sua dedicação à palavra de Deus nos inspira. Seu testemunho nos ensina que Deus é o único que pode nos salvar, até daquilo que aos olhos humanos parece impossível. Agradecemos a Deus por cada gesto de cuidado, até quando Ele vem em forma de correção, daquelas palavras que nos confrontam, mas também nos curam. Porque até nos puxões de orelha, conseguimos ver o cuidado de Deus através da sua vida. Você tem sido instrumento nas mãos de Deus para nos direcionar, despertar e fortalecer. Através da sua vida, temos aprendido a buscar mais, a crer mais, a viver o propósito que Deus sonhou para nós. Que o Senhor continue te renovando as suas forças, abrindo os caminhos e te usando com mais ainda autoridade, compaixão e graça. Nós te honramos, te respeitamos e te amamos em Cristo. Com carinho, os jovens do Conexão. E você, nessa data, vem cá, gente, vem cá. Muitos anos de vida. É pra vocês subir aqui. Essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. E um presente, né, pra você, com muito carinho. Com muito carinho, com muita... A Ana falou assim, segundo aniversário do Everton. Aí eu e a Giovana falou, quê? Vamos fazer um negócio lá no culto. E é com carinho, Everton, nós te amamos muito. Foi bem rápido, mas a gente teve a ideia de gravar o vídeo falando um pouco. Porque às vezes a gente chega aqui no Conexão, a gente quer uma palavra de amor, né? Jesus nos ama. Yeah! Aí o Everton toma vergonha na cara, vai ler Bíblia, vai orar. E, como eu disse, é um puxão de orelha, mas a gente vê o cuidado de Deus através da vida do Everton. Nós amamos muito ele. Nós honramos e respeitamos e amamos você em Cristo, você e sua família. Amém? Obrigada. Fica aqui. Rapaz, a vitória é para frente, né, cara? Que legal. Deixa eu aproveitar a homenagem. Irmãos, ele estava tomando Eno aqui agora, que estava com azia. É porque ela falou que tem que honrar os líderes. Aí ele foi comer churrasco sozinho hoje, não honrou o líder dele, não levou para comer churrasco com ele, ficou com azia. Culpa do Renan? O Renan não honra o pai dele também, vou pegar o Renan de laço depois. Só Jesus, não é brincadeira. Que Deus te abençoe, Everton. Que Deus continue te usando, você continua sendo essa pessoa dedicada, servindo a Deus, com humildade, mas, acima de tudo, com muita responsabilidade. Que Deus faça de você um grande homem. Além do que você já tem sido, que Deus faça de você um instrumento na mão dele para alcançar muito mais jovens. Esse pequeno grupo que aqui está será um grande grupo. Muitas pessoas querem estar num grande grupo, mas a melhor recompensa que tem é poder chegar no grande, caminhando junto com os pequenos até chegar lá. Que Deus use a sua vida e faça de você um semeador, e que você colha as sementes que você está semeando na vida desses jovens. E que desse grupo Deus levante grandes homens e mulheres de Deus, acima de tudo, que amem a Deus, que temam a Deus e que vivam a palavra do Senhor. E nós queremos aproveitar, junto com o Everton, e homenagear a nossa líder infantil, a Marceli, que fez aniversário sexta-feira. Vem cá, Marceli. Marceli é uma pessoa especial, nós aprendemos a amar a Marceli pela forma como ela serve a Deus. Às vezes eu fico olhando Marceli e falo, Jesus, me dá um pouco de... Rapaz, quando não tem nada para fazer, ela e a Jussara inventam as coisas. Jesus amado, né? Inventa as coisas. Marceli, que Deus te abençoe. Que Deus continue te usando, te guardando, te protegendo. No trabalho, no Ministério de Família, ao lado do Carlinho, você tem sido um exemplo na dedicação a este ministério. E agora, junto com a Ana, no Ministério Infantil, a gente vê a dedicação, a preocupação, o amor que vocês têm. Que Deus recompense. A Bíblia diz que o trabalho não é vão no Senhor. Deus tem uma recompensa a cada um de nós, né?
Então, que Deus abençoe a vida de vocês de forma especial. A igreja quer parabenizá-lo, isso é verdade, diga parabéns. Deus abençoe a todos. Tem mais alguém que aniversariou essa semana, que vai aniversariar? Ana Paula, cadê a Ana Paula? Está lá com as crianças. Amanhã, quando? Amanhã junto com o Everton? Muito bem, nós vamos fazer toda. Queridos, deixa eu dar os avisos aqui, nosso horário já voou, tá, mas é para tudo? Eu fiz uma pergunta aqui, mas você não vai entender. Queridos, essa semana é a semana de Santa Ceia. Domingo é nossa ceia. E foi falado aqui sobre Josafá, que convocou o povo para uma consagração, para enfrentar o inimigo. Eu quero convocar a igreja essa semana para a oração. Para a oração. A partir de amanhã até sábado, nós vamos estar em oração, das 21 às 22 horas aqui na igreja. Eu quero convocar você, quero chamar você para estar conosco em oração. Pastor, você vai abrir o Google Meet? Esta semana eu não vou abrir o Google Meet. Essa semana eu quero convocar vocês a vir à casa de Deus orar conosco. Eu quero chamá-los a estar em oração. Pastor, eu moro longe, não dá para me vir. Eu entendo. Orem na sua casa. Mas orem. E eu estou convocando a igreja à oração. Irmão, é uma convocação à oração. Tire esse tempo de oração essa semana. Venha orar conosco. Venha para o templo orar conosco. No sábado nós temos consagração. Vamos passar amanhã aqui em oração. E à noite nós estaremos orando, terá o conexão. E depois, por que eu estou colocando às 21 horas? O mês passado nós colocamos às 22 horas, foi muito bom. Mas aí na terça-feira, por exemplo, a gente está no culto, já termina, a gente já ora. Então nós vamos orar às 21, que aí, seja os trabalhos que tiver, a gente termina e já começa na oração aqui. Então quero convocar a igreja a estar em oração conosco esta semana. Deus tem algo extraordinário a fazer neste lugar. Só que o inimigo tem se levantado de uma forma muito tremenda. Tremenda mesmo, tentando de todo jeito, tentar atrapalhar. Eu até ia comentar a respeito de algo, mas essa semana nós vamos orar e final de semana a gente vamos trazer a resposta, né, doutora Letícia? Nós vamos trazer a resposta daquilo que precisa ser resolvido essa semana. Porque eu entendo, irmão, que quando as portas se fecham, é porque Deus tem janelas para abrir. Amém? Às vezes existe porta que fecha, a gente fica forçando para Deus abrir, e Deus quer abrir janela nos céus e derramar bênçãos. Então eu vou deixar Deus derramar as bênçãos sobre a nossa vida, e no domingo, na ceia, nós falamos sobre o que nós estamos falando hoje, tá ok? Então convoco a igreja a partir de amanhã, às 21 horas, oração, e o sábado, consagração. Amém? Sábado, consagração. Na quarta-feira, eu quero convocar toda a liderança a estarem conosco das 19 às 21, tá? Nós vamos ficar aqui até às 22, nós vamos terminar em oração, mas quero convocar a liderança para nós estarmos alinhando algumas coisas para o segundo semestre. No domingo nós vamos estar lançando aqui já as inscrições para os cursos do próximo semestre, né? Começa em agosto, então eu convido a liderança, toda a liderança, a estar conosco quarta-feira. Quarta-feira é o ensaio dos músicos, né? É quarta. Tá bom, vamos fazer, deixa eu fazer, lembrei aqui, fazer uma quinta-feira, tá? Quinta-feira, então nós vamos ter a reunião com a liderança para não atrapalhar o ensaio do quê? Não, a quinta aí, né, dessa feita, aí vocês vão ter, os jovens vão ter um trabalho, eu preciso falar sobre isso, mas eu preciso fazer uma reunião. Não tem problema, a gente faz reunião lá em cima, vocês fazem o ensaio aqui, não tem problema. Quinta-feira, toda a liderança se reúne, a gente vai reunir na sala superior, para a gente tratar a respeito dos cursos, a respeito dos trabalhos do segundo semestre, tá? Na quinta-feira. Queridos, nos dias 11, no dia 12 e 13, é 12 e 13? 11, 12 e 13, né? É 12 e 13, mas no dia 11 vai ter, né?
Dia 11 vai ter o louvor, começa o dia 11, nós teremos o congresso de jovens. No dia 11 vai ter um culto de louvor, teremos aqui vários irmãos, várias bandas participando. Nós queremos convocar a igreja para estarmos junto com jovens. Pastor Felipe Torre, da Igreja Jerusalém, vai estar ministrando nesses 2 dias, no sábado e no domingo. No sábado nós iremos, os jovens da igreja lá do pastor Felipe estará conosco, virá para participar com os nossos jovens. E no domingo, o encerramento do trabalho. O pastor Felipe é um jovem que Deus usa ele de maneira muito especial. Conheço ele desde 2013. Sábado nós passamos a manhã conversando, alinhando e orando a Deus. É um jovem que tem um temor de Deus muito grande e Deus tem usado ele de maneira poderosa. A igreja onde ele é pastor da Igreja Jerusalém, substituiu o pai dele e Deus está usando ele de maneira muito especial. Ele vai estar conosco aqui no Congresso de Jovens, primeiro Congresso de Jovens da MAG, tá? Amém? Vocês vão orar, jejuar essa semana, vocês vão vir orar comigo. Porque é para o congresso vocês vão vir orar. Eu quero esse jovem, todo mundo aqui orando. Pastor, está na faculdade. Quem não estiver na faculdade, vem para cá orar. Todos os jovens aqui orando para que Deus manifeste a glória dele no congresso. Amém? Está de férias? Pronto. Então todo mundo aqui, não tem desculpa, todo mundo aqui está em oração essa semana aí pelo congresso que vai ser logo na outra semana. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Fazer o convite aqui público, tá, Tiago? Tiago e Larissa. Conhece a Larissa, Jussara? E a Larissa, filha do Lucas, da Lúcia. Casei esses abençoados, né? Irmão, estou ficando velho. Eu caso os meninos, quando eu encontro, já tem um jovem no braço deles. 4 anos já, né? Já é o segundo, é isso aí. Multiplicar e encher a terra, diz a Bíblia, né? Deus abençoe sua vida, Tiago. Diz que está desigrejado. Vocês acham que é possível um negócio desse? Tá não, né? Tá mais não? Pronto. Tá? Aqui é o seguinte, aqui... A Ana amanhã está de aniversário também. Nós queremos louvar a Deus pela tua vida, Ana. Que Deus continue te usando, te guardando, te protegendo. Que Deus te dê os desejos do seu coração. Que Deus abençoe sua vida de maneira especial. Orem pela Ana, orem pelo nosso irmão Cleiton. Nós estamos passando por um momento bastante difícil, mas Deus está trabalhando. Eu creio que Deus é Deus. Deus sabe como faz e Ele sabe trabalhar e a gente só tem que agradecer a Ele. Não tem outra coisa a não ser feito agradecer a Deus pela vida do Cleiton. Depois, posteriormente, a gente fala com os irmãos vão ficar sabendo. Quem não está sabendo aí, né? Porque está aí nos jornais. Mas oremos pelo Cleiton, oremos pela Ana, pela sua casa, para que Deus a fortaleça e que ela continue firme. Que Deus te abençoe, tá, Ana? Que Deus te dê muitos anos de vida, você, Marceli, ao Everton. Que a bênção de Deus alcance a casa de vocês, a geração de vocês de maneira poderosa. Pai, muito obrigado por este culto. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pela tua presença. Obrigado pelo teu Espírito Santo que está em nós e que habita em nós. Senhor, agora nós queremos apresentar a Ti a vida do Everton, a vida da Marceli, a vida da Ana, que estão aniversariando. Pedimos ao Senhor que dê a eles as bênçãos do céu. Que as bênçãos do céu sejam derramadas de maneira completa e total sobre a vida deles de forma abundante. E que eles também possam usufruir das bênçãos aqui da terra, conforme a Tua palavra diz. Que a geração deles seja abençoada, Pai. E que em tudo que eles colocarem a mão possa prosperar para a glória do Teu nome. Nós apresentamos a Ti o nosso irmão Cleiton, Pai. Guarda ele, proteja ele, sê com ele, Pai, e traga a solução que o Senhor já tem preparado. O Senhor é o juiz,
o Senhor é advogado, o Senhor é Senhor de todas as coisas. E nós queremos louvar a Ti pela vida de cada irmão que esteve conosco nesta noite, aqueles que estiveram nos visitando, e aqueles que vieram para adorar a Ti, aqueles que não puderam estar aqui por motivo de força maior. Que o Senhor alcance aonde estiver, com a Tua mão poderosa, saradora, curadora, restauradora. E eu quero pedir ao Senhor, nos dê uma semana de bênção, Pai. Será uma semana de muita bênção, de muita vitória da parte do Senhor. E nós estaremos aqui com a ajuda do Teu Espírito Santo todos os dias, de joelhos dobrados, falando contigo, buscando a Tua face, a Tua presença. E eu quero já Te agradecer por tudo que o Senhor fará em nossas vidas nesses dias, Pai. Domingo estaremos aqui para celebrarmos a ceia do Senhor, relembrarmos a Tua morte, celebrarmos a Tua vida e, ó Deus eterno, anunciarmos que o Senhor Jesus está voltando. Guarda-nos em Teu nome, é a oração que eu faço agradecido no nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, as eternas consolações do amigo Espírito Santo, seja com todos, não só hoje, mas para sempre. Dê um abraço no seu irmão, saúde com a paz do Senhor. Deus abençoe a todos.